Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje. Assim intenciono, assim desejo. Eu venho aqui com mais um vídeo falando sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarice Pinkola-Estés. Eu já venho seguindo uma sequência, já iniciei uma sequência falando desse livro. É um resumo do livro, né? Então, se você não leu o livro, não quer ter spoiler, então não assista esse vídeo. Eu trago aqui uma espécie de resumo do livro, né? Para quem tem interesse em rever as histórias ou compreender melhor o que a autora traz nesse livro. E hoje vamos para o capítulo 3, cujo título é Farejando os Fatos, o Resgate da Intuição, como iniciação, a boneca do bolso, Vasalisa, a sabida. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, depois eu vou contar a história que a autora traz no livro, a história da Vasalisa. E depois eu vou trazer o que a autora vem tratando nesse capítulo. Esse capítulo ele trata sobre a intuição, né? Ele vai tratar sobre essa questão da intuição, que ela diz ser um tesouro na psique da mulher. Ela é uma forma, né, da Laquesabe, da mulher selvagem. E essa história da Vasalisa é uma história que fala desse repasse da intuição, né, dessa bênção do poder da intuição que é passado de mãe para filha. Que esses poderes eles foram durante os séculos, né, reprimidos, né, eles foram jogados nas correntes subterrâneas. E a história ela trata de uma iniciação, né, uma iniciação representada que acontece a partir das tarefas que Vasalisa ela passa, né, e até ela ir desenvolvendo o seu poder da intuição, certo? E essa história é uma história contada, a autora vai dizer, na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia, em todos os países bálticos. Então vamos lá, eu vou iniciar contando a história, certo? Da Vasalisa. Vamos lá. Era uma vez, não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido, como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés de sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado, com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E, com estas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas de seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na
cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiram mais aguentar a Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. E então, vamos mandar a Vasalisa entrar na floresta para pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E, quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para sua casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: "O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas?" "Sua imbecil", reclamou a madrasta. "É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar a Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo." "Ora, está bem", respondeu Vasalisa inocente. "É o que vou fazer." E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. "Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor", disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. "Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita?" A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado, e Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com o fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas, manchadas de marrom, eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela, às vezes, girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. "É essa casa que procuramos?" E a boneca, a seu modo, respondeu: É essa que procuramos." E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos: "O que você quer?" "Vovó, vim apanhar fogo", respondeu a menina, estremecendo. "Está frio na minha casa e o meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo." "Ah, sei", retrucou Baba Yaga, rabugenta. "Conheço você e seu pessoal. Bem, criança inútil. Você deixou o fogo se apagar.
o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha louça, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom, certifique de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela, e anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Baba Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar, como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro, compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu, roncando, e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca. Depois de algum tempo, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcasticamente pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou. Quem era o homem de branco no cavalo branco? Ah, respondeu Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro do cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro e ele é minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareceram e desapareceu, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. Em vez disso, Vasalisa respondeu, não, vovó. Como a senhora mesmo disse, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa, com um sorriso. Bênção, guinchou Baba Yaga. Bênção?
Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto, leve esta caveira na vara até a sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer, só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltando da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz da boneca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e seus filhos olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram à sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que, por mais que tentasse acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vaga ficou observando cada movimento da madrasta e das filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Bem, agora vamos ver o que a autora ela trata sobre essa história da Vasalisa. Ela vai dizer que a primeira tarefa, certo, que foi a tarefa que era permitir a morte da mãe boa demais, né? Aceitar o fato de que a mãe protetora, certo, boa demais, sempre vigilante, não é adequada para como um guia, né, para a vida instintiva da pessoa. Outra tarefa é assumir a realidade de estar só, desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, tornar-se alerta, deixar morrer o que deve morrer para que a nova mulher nasça. Então, por isso a história começa com a mãe boa demais morrendo. E é aí que começa a iniciação, certo? Porque a superproteção que a mãe dava a ela, né, a impedia de desenvolver os seus poderes psíquicos, que exatamente a ajudariam a se proteger, né, num mundo que não é maternal. Então, ela morre, mas ela dá uma bonequinha, né, e a bonequinha é a intuição. A bonequinha, ela é a que vai trazer a iniciação para ela aprender, né, passar por esse processo e ouvir a sua própria intuição. Então ela deixa morrer o que deve morrer, né, que é esse mundo da superproteção para ter outra vida, certo? Para ter outras formas, né, outros valores, outras atitudes perante a vida. Então, se ela não deixar que a mãe superprotetora morra, né, esse ambiente de proteção, ela não vai conseguir desenvolver a intuição, ela tem que assumir os riscos para que ela desenvolva seus poderes instintivos, intuitivos, para que ela entre em contato com o selvagem, a mulher selvagem em si, né? E aí a autora diz que entre os lobos, quando os filhotes nascem, a mãe fica um tempo com os filhotes, né, super protegendo eles. Mas quando ela já ensina eles a caçarem, né, quando ela ensina eles a viver na floresta, né, quando eles já estão grandes, ela os empurra, ela os enxota, ela rosna o dente
para que eles saiam, né, para que eles consigam ter uma vida independente, né? Então, isso é uma forma de atingir o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento, né? Onde há exatamente essa troca, né, da mãe boa demais, protetora, pela mãe mais energética, mais enérgica, né, mais exigente, ok? Agora vamos à segunda tarefa. Nessa parte da história, a família da madrasta, mãe detestável, né, entra na vida de Vasalisa, certo? Tornando a vida dela uma desgraça, né? Então, quais são as tarefas? Descobrir que ser boazinha, gentil, simpática não fará a vida florir. Vencer a própria natureza sombria, madrasta e filhos. Incorporar esses opostos. Criar o melhor relacionamento com as piores partes de si mesmo. Deixar morrer o velho self para que nasça o intuitivo. Então, ela vai dizer que a madrasta, né, e as filhas, elas são aspectos, elementos perversos, né, da psique, que são considerados inúteis, indesejáveis, né? E que é bom descobrir a fonte, né? Muitas vezes são esses aspectos podem estar em nós, né, nos outros. Descobrir, né, de onde vem isso, né, para se tornar mais sábia, mais forte, certo? E nesse momento a Vasalisa, ela se encontra passando por inúmeras exigências e ela está sempre cedendo aos desejos dos outros, certo? E ela fazendo isso, ela acaba, a autora vai dizer, né, se isolando de si mesma, quando ela em vez de pensar nas próprias necessidades, está sempre atendendo aos desejos dos outros, né? Então, Vasalisa, ela é privada, né, de pensar nas suas próprias necessidades, porque ela está sendo, digamos, sugada, né, por uma família que não sabe valorizar Vasalisa, né? E assim, ela acaba, digamos assim, roubando a vitalidade de Vasalisa, a força da Vasalisa, né? Autoestima, certo? Ela suga a sua vitalidade. Então, ela vai falar, né? Tem um coro de megeras o tempo todo gritando. E esse coro de megeras tanto pode estar em nós mesmos, na cultura, né? Em pessoas que conhecemos. Esse coro de megera grita dizendo: você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem coragem necessária, você é tola, sem graça, vazia, você não tem tempo, você ainda não tem consciência do seu poder. Né? Então, isso aí vai sugando, né, a vitalidade da pessoa. E aí, a pessoa, em vez de perceber, de focar nos seus objetivos, nos seus desejos, a pessoa acaba focando nas suas falhas, nos seus defeitos, não acreditando em si mesmo, certo? Então, nesse momento não devemos ser, a autora vai dizer, gentis, né? Isso não é um momento para sermos gentis, mas sim é exatamente o momento de sermos espertos, espertas, né? Quando isso acontece, quando somos acossados pelos outros, né? E por nós mesmos, né? E aí ela vai dizer, vai criar dois opostos, né? Que é a boazinha demais, são dois opostos, dois lados da mesma moeda, né? A boazinha demais e os exigentes demais, certo? E aí, se você nesse momento ceder a esse lado assim exigente demais, você não terá recompensa, né? O que vai acontecer é ser cada vez mais maltratado, né? Isso é o que acontece. E na história, a Vasalisa, ela tem que ficar o tempo todo fazendo vários serviços domésticos sem se queixar, certo? E ela vai dizer, a submissão sem queixa é de aparente heroísmo, mas na verdade é uma panela de pressão, né, que gera cada vez mais conflitos, certo? E aí ela diz que na história a família de Vasalisa, ela suga tanto a sua energia
que o fogo acaba, que o fogo extingue, né? E isso é o que acontece com as pessoas que ficam cedendo demais às exigências dos outros, né? Elas acabam ficando entorpecidas. Bem, a terceira tarefa que ela vai dizer aqui, né, é nessa parte da história é quando a mãe, o legado da mãe falecida, que é a boneca, né, ela vai guiar a Vasalisa nessa travessia da escuridão, certo? Então é a parte onde ela vai navegar nas trevas, certo? Quais são as tarefas? Consentir em se aventurar, começar a experimentar o sentimento de estar imersa no poder intuitivo, né? Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso e confiar nos próprios sentidos interiores, aprender a nutrir a intuição, deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais, né? Que é esse processo que ela vai na floresta. Então, a autora vai dizer que a boneca faz parte das provisões da velha mãe selvagem, certo? E que as bonecas elas são utilizadas desde a antiguidade em ritos sagrados, né? E dizem que as bonecas elas são impregnadas, né, com a energia daquela pessoa que as fazem, né, que as constrói, certo? Elas são usadas como em ritos, em rituais, né? Elas são utilizadas em voodoos, elas são também utilizadas como talismãs, certo? E servem também para fazer feitiços de amor, né? Então, elas são empregadas como símbolo de autoridade também, né? E também assim, serve como um elemento que mostra a pessoa, né, a força, né, a força que ela pode confiar, né, principalmente quando a boneca se transforma num talismã. E nos contos de fada, as bonecas elas costumam, mesmo quando o personagem está dormindo, elas continuam trabalhando, né, mesmo quando estamos inconscientes, ela continua desempenhando algum trabalho. E assim foi na história da Vasalisa, né, que a boneca ela trabalhava quando ela dormia, né? Então, assim, não existe bênção maior que uma mãe poderia dar a uma filha, a autora vai dizer, do que fazer com que a filha ela aprenda a confiar na própria intuição, certo? Para que ela aprenda a ter confiança, né, na sua própria capacidade, certo? Então, a mãe costuma dizer, você tem um bom raciocínio, o que você acha que está por trás disso? Né? Então, quando se tem a intuição desenvolvida, você sabe a direção, você consegue ouvir o seu direcionamento, certo? Faz com que a pessoa enxergue na escuridão, certo? Que tenha capacidade de audição, de visão mais aguçada, né? E também faz com que a pessoa adquira uma consciência animal, uma consciência instintiva que permite um guia interior. Então, assim, mas ela vai dizer, a autora, a intuição tem que ser desenvolvida, ela tem que ser praticada, ela tem que ser constantemente alimentada. Agora vamos à quarta tarefa, encarar a megera. Certo? Quais são as tarefas? Ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar, familiarizar-se com o mistério, com a estranheza, com a alteridade do selvagem, adotar na nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos também um pouco estranhas, comer seus alimentos, aprender a encarar um poder enorme nos outros e em si, permitir que a criança frágil e boazinha vá definhando, né? Então, nesse momento, Baba Yaga, ela mora assim numa casa que é saltitante, né? Uma casa que também é um animal, certo? E essa parte animal e selvagem e alegre, né? Que é a casa da Baba Yaga, certo? É o que a Vasalisa precisa, né? Por quê? Porque a Vasalisa, ela vive num ambiente, digamos, que a normalizou demais, deixou sem graça, sem vida, né? Então ela precisa desse aspecto animal, desse aspecto selvagem, certo? Para trazer luz à sua psique, né? Então
A Baba Yaga, ela é assim terrível, né? E Vasalisa tem respeito por esse poder, porque é um pouco desse poder que Vasalisa vai adquirir, certo? Então ela tem assim um respeito pela a Baba Yaga, porque a Baba Yaga ela é uma força vital, né? E também uma força destrutiva, certo? E esse poder passará para as mãos, um pouco desse poder passará para as mãos da Vasalisa. E a Baba Yaga é um aspecto que está nas mulheres, né? Muitas vezes mulheres que são boazinhas demais, que são muito solistas, que sofrem abusos, né? Tem um momento que a Baba Yaga aparece querendo se expressar, né? Através de sonhos, né? Com bruxas. Em alguns momentos essas mulheres rangem os dentes de ódio, né? Porque é o momento que a Baba Yaga... que essa força selvagem, essa natureza selvagem que nos fortalece, quer sair, certo? Então, assim, a Baba Yaga é um dos rostos do feminino, certo? Ela é considerada uma bruxa. E assim, a bruxa, né, na verdade, ela em inglês vem da palavra witch, em inglês, né, que deriva de witch, que significa a sábia, certo? Ela é da linha das benzedeiras, né, das curandeiras, né? São exatamente bênçãos que as mulheres precisam, essa linhagem que cura, né, das benzedeiras, das curandeiras que as mulheres precisam, certo? E é um poder que realmente deve ser temido, porque é um poder muito forte, é um poder de vida e de morte, né? Na mitologia são deusas, né, de enorme poder, né? São forças femininas que são tão imensas que causam espanto. Nessa parte da história agora, na quinta tarefa, né, a Vasalisa, ela pediu fogo a Baba Yaga e Baba Yaga concorda em dar quanto que a Vasalisa faça algumas tarefas, né? E as tarefas psíquicas são ficar com a deusa Megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela e os poderes das purificações, limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias, né? Então, Baba Yaga pede a Vasalisa, né, que se encarregue de lavar as roupas, né? Então, essa tarefa de lavar, de limpar, certo? É uma tarefa que simboliza renovar, né? A água ele tem essa questão da purificação, da renovação, certo? De eliminar o desgaste. Em alguns oráculos, né, tem o sapo, né, que ele é aquele que fica na lama, né, mas ele simboliza também essa limpeza, né, essa purificação, certo? Essa renovação, por isso que o sapo está sempre na água, né? Então, é também uma forma, né, da Vasalisa, além de fazer essa limpeza interior dentro dela, né, esse ato de lavar, certo? De limpar, representa também ela, digamos assim, ter uma consciência, certo? Sobre os trajes da persona, que são as roupas, né? As roupas da Baba Yaga, que é a grande bruxa, certo? Então a tarefa dela de limpar e também tem contrato com essa persona, né? Que é a forma como que se dá nas roupas, que é a forma como nós nos apresentamos aos outros, certo? No mundo exterior. É uma forma da Vasalisa encontrar também essa persona, certo? Criar para si mesma essa persona, certo? A segunda tarefa é varrer. Então, esse varrer é uma forma de eliminar o supérfluo, eliminar o que não serve, certo? Organizar a vida, certo? Significa começar a valorizar o não superficial da vida, cuidar da organização de si mesmo, certo?
deixar que a alma tenha uma arquitetura assim, mais limpa, mais ampla, para que não cresça o supérfluo, certo? Mas para que o ambiente esteja aberto para a natureza selvagem vicejar e não ficar acumulando, né? Acumulando coisas e situações, né? Que impede essa liberdade, né? De vicejar o selvagem. A outra tarefa é cozinhar, certo? O fogo, ele arde, o fogo, ele é o fogo da paixão, ele é aquele que viceja as ideias, certo? Que faz a vida ser criativa. O fogo é o que transforma as coisas, certo? Que faz o alimento, né? Aquele que faz surgir as ideias, né? O desejo, certo? Então, a cozinhar faz parte disso, é um processo de iniciação, certo? Para fazer com que a vida ela esteja sempre pulsando de forma criativa, né? Ao usar o fogo para cozinhar e criar o alimento, né? Transformar o alimento, certo? Então, Vasalisa recebe então essas iniciações, que são os ciclos das tarefas, né, que ela tem que seguir, que é limpar o pensamento, renovando os valores com regularidade, eliminar da psique o que é insignificante, purificar estados de pensamento com regularidade, acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Essa parte da história, certo? A Baba Yaga, ela pede para que a sexta tarefa, certo? Aprende a separar meticulosamente, né, o milho mofado do milho são, a papoula do estrume, certo? Ela deve escolher, ela deve separar. E a boneca realiza essa tarefa, né, para Vasalisa, essa separação, certo? E ela vai dizer que o milho mofado, ela tem... Ele era utilizado, né, tanto quanto assim, para se fazer bebidas, certo? Como também o milho mofado, ele é utilizado como medicamento, certo? Ela diz que existe um fungo que está nesse milho, certo? Que tem a reputação também de ser um alucinógeno. Então ele era utilizado em culturas antigas, certo? Ela vai dizer que vários estudiosos encontraram, tem essa hipótese que alucinógenos do trigo, da cevada e da papoula eram utilizados em rituais antigos das deusas elêusicas na Grécia, né? Então, essa questão de escolher, separar, certo? E escolher a papoula, o milho, certo? Ela vai dizer que essa questão da coleta de plantas, certo? De fazer essa separação, é um trabalho feito pelas velhas curandeiras, as velhas bezedeiras, né? Que ficavam procurando remédios para curar o corpo e a mente, certo? Então, faz parte de uma cultura de uma medicina tradicional, certo? E também Baba Yaga pede para que a Vasalisa aprenda a ter discernimento, certo? É uma forma também de Vasalisa ter o discernimento daquilo que serve, daquilo que não serve, daquilo que é uma vida criativa, daquilo que é uma vida dispersada, daquilo que é falso em sua vida, daquilo que é verdadeiro, certo? Para que a Vasalisa saiba distinguir um do outro. Eu vou, nesse momento, pular a sétima tarefa e vou para a oitava tarefa, né? Que é o momento em que a Vasalisa, ela pega a caveira e vai, né? E parte, certo? E aí ela assume um imenso poder, né? Que no momento que ela pega a caveira e parte, ela assume o poder de afetar os outros, certo? Ela recebe a caveira incandescente numa vara, certo? Então, ela aprende a ter na própria vida uma luz,
E aí a autora vai dizer, certo, que nesse momento a Vasalisa ela ganha um poder, né, um poder de enxergar, de ver os outros, né. E tem uma parte que a Baba Yaga não se sente muito à vontade quando a Vasalisa fala da bênção da mãe boa demais, certo? Ela fica um pouco irritada, certo? Mas é porque a Yaga, por ser parte do mundo selvagem, subterrâneo, ela não fica muito à vontade, certo? Com o aspecto da mãe boa demais, doce, queridinha, porque a Baba Yaga ela vem do subterrâneo, então ela não fica à vontade com um ambiente, digamos assim, superficial, né? Onde existe um excesso de doçura, né? Pois o seu lugar é o mundo subterrâneo, né? E o lugar da mãe boa demais é o mundo da superfície, certo? E como eu já falei, a Baba Yaga ela faz parte, ela é um aspecto do feminino. Embora a Baba Yaga ela também tem esse aspecto, ela é capaz de dar vida através de um sopro, né, a um camundongo, a autora vai dizer, mas ela não consegue ficar restrita no limite da doçura, certo? Então ela vai dizer que quando a mulher integra esse aspecto da Baba Yaga, ela deixa de aceitar sem questionamento as coisas, né, que vêm do mundo exterior, ela se torna uma pessoa mais crítica e ela consegue ser observadora, né, intuitiva em relação a tudo que aparece pela frente. Aprende a questionar, a olhar, a vigiar. Ela acaba perdendo a paciência com pessoas enfadonhas, pessoas normalizadas demais, boas demais, muito normal demais, né? E a Vasalisa, ela recebe esse poder da deusa Megera, certo? Ela consegue nesse momento enxergar o que está por trás das coisas, das ideias, dos atos, das palavras dos outros. E agora ela recebe um enorme poder, né? E a autora vai dizer que a caveira era um instrumento de poder utilizado, certo? Em rituais antigos, era uma forma de invocar espírito de ancestrais, né? De pessoas que já haviam morrido, né? Para consultas, né? Então, era utilizada a caveira em rituais, né? Ela costuma-se acreditar que a caveira ela carrega uma sabedoria, certo? Da alma daquele que foi, que é aquele que morreu, né? E assim pode-se invocar o espírito de um morto, de volta, né? Para uma consulta sobre algo. E assim a Vasalisa vai a floresta adentro com uma caveira incandescente na vara, né? E ela conseguiu largar a proteção da mãe boa demais e ela adquiriu um poder e ela consegue reagir na diversidade do mundo, certo? Externo e aprender de uma maneira mais forte, mais confiante. Bem, para finalizar, vamos agora à última tarefa, que é a nona tarefa, que ela chama de reformular a sombra. Né? Vasalisa volta nesse momento para casa com a caveira, certo? E ela tem medo desse poder, né? Então, mas a caveira a tranquiliza, certo? E ela chega em casa, a caveira fita a filha e a madrasta e as reduzem às cinzas, né? Então Vasalisa consegue ter uma vida feliz a partir daí, certo? E quais são as tarefas? Usar a visão aguçada para conhecer a sombra negativa da nossa própria psique e reconhecer os aspectos negativos das outras pessoas e acontecimentos do mundo exterior e reagir a eles, né? Então, Vasalisa, que antes era tolinha, né? Era insegura, era frágil, né? Que ela tinha digamos, essa carapaça, né? Que ela tinha, esse aspecto, certo? Agora ela é uma pessoa que tem poder, né? E anda com poder à frente, né? Ela tem agora um poder de visão, né? De enxergar não só em si, como também nos outros, os aspectos destrutivos, né? Que, tanto da psique dos outros quanto da sua própria, certo? E ela tem medo desse poder que ela carrega, porque não é fácil enxergar, né? Nos outros, né? Essas coisas, né? Então, é mais fácil querer se livrar desse poder,
certo? Porque é mais cômodo, uma vez que tem a intuição, uma vez que tem os instintos aguçados, isso gera um trabalho, né? Porque a partir do momento que se enxerga, você tem que agir, né? Agir a partir do que se vê, certo? Para exatamente permitir que algo viva ou morra, certo? Dentro de si, ou não ter mais relações com pessoas que trazem esses aspectos negativos, esses aspectos não, essas formas destrutivas, né? E aí, ela diz que com a luz da caveira, enxergamos isso, certo? Podemos tanto ver a beleza das pessoas, a beleza no mundo, a beleza em nós mesmos, como também as más ações, né? Que tanto em nós como nos outros. Né? Conseguimos entender as personalidades, as motivações secretas, as intenções das pessoas. Né? Conseguimos ver através das máscaras, né? O que antes Vasalisa não enxergava, nem ela, nem o pai, certo? E também conseguimos ver os tesouros e as fraquezas de nossa e dos outros. Então, enquanto Vasalisa avança, floresta dentro, né? Ela certamente deve ter pensado quanto a madrasta e suas filhas foram perversas com ela, né? E embora ela fosse generosa, a caveira ela não é, certo? Então, por quê? Porque a caveira ela tem uma visão plena, certo? E então ela chega em casa e as filhas e a madrasta reclamam que o fogo ela não está mais não conseguiu mais acender um fogo. É isso que acontece mesmo, certo? Quando a mulher entra em contato com seu lado selvagem, aquilo que a destruía perde a libido, né? Não consegue mais oprimir. Então a caveira ela começa a fitar elas, né? E ela queima elas por dentro, né? Então muitas vezes quando fitamos esses aspectos negativos em nós, nos outros, temos esse poder de reduzir esses aspectos, né? As cinzas, certo? Só por observações constantes. Podemos, né? Reduzir a cinza, né? Então, a autora vai dizer que a mulher, ela deve saber escolher melhor seus amigos, seus parceiros, certo? Ver se não são pessoas destrutivas, se não são pessoas que inúteis. Aprender a distinguir as pessoas, né? Aprender, não deixar que esses vínculos que temos com amigos, com parentes, com pessoas nos destruam, como estava acontecendo na história da Vasalisa, ok? Não deixar que um parceiro, né, por exemplo, destrutivo, como a madrasta e suas filhas, pode nos ocasionar um encantamento, né? Em algumas pessoas ele funciona como um mago que encanta. Então é necessário saber ver, certo? Não deixar que ninguém destrua nossas ideias, nosso fogo, nosso poder criativo. Temos que procurar pessoas que nos apoiem, né? que possibilita que a criatura que exista em nós seja valorizado, certo? Então temos que manter esse vínculo com o nosso lado selvagem e perguntarmos a nós mesmos o tempo todo o que queremos, o que desejamos, o que precisamos. Não ficar com qualquer coisa que aparece, né? Qualquer situação que aparece, mas saber o que de fato a nossa alma deseja, o que de fato nossa alma almeja. Ok? E também temos que alimentar a nossa intuição. Né? Ela vai dizer que outra maneira de reforçar o nosso vínculo com a intuição consiste em não permitir que ninguém reprima a nossa energia de vida. Certo? Que não reprima as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos ideais. Temos que saber o que é certo e errado para nós, o que é útil ou inútil. E todos nós temos poder de ter acesso a essa mãe selvagem, ok? Que são exatamente pessoas que nos alimentam, certo? Que nos tornam mais fortes, que nos tornam mais potentes e capazes de realizar, ok? Elas
são aquelas pessoas que criticam aquilo que tira a nossa criatividade, o nosso poder espiritual e intelectual, certo? Ela aponta o que nos reprime para nos fortalecer e aumentar a nossa potência de vida. Bom, gente, aqui eu finalizo, eu agradeço por quem assistiu. Eu logo estarei com outra parte do livro. Eu agradeço, muito obrigada.